Oi, gente, vamos lá começar mais um episódio do Ócio Saudável. E aí, pessoal, Rafael Sodré aqui com meu amigo Vinícius, mais um episódio. Um episódio fantástico. Aproveitando você que está aí vendo, né? Não esqueça de se inscrever, dar o like, compartilha. Faz o dedinho lá, né? Exatamente. Estamos aqui com um convidado sensacional. Eu acho que a gente vem acertando muito nos convidados, né, bicho? A gente tá com um convidado internacional praticamente. Sim. Seu espanhol tá afiado? Olá, que tá? Mas a gente saiu um pouquinho nos últimos, assim, da área de saúde, né? E agora a gente tá voltando e com esse convidado, né? Eu conheço como Augusto, mas vou falar o nome dele todo. José Augusto Neves Matos. É nome de músico, né? Não, por favor, Augusto. Então, Augusto hoje, né? Augusto a gente já se conhece aí tem um ano, mas hoje ele tá na Cicatrimed, né? Consultor e na WM Saúde. Isso né, aí, Augusto? Isso aí. E aí, bem-vindo, sinta-se em casa, isso aqui é um bate-papo. A casa é sua, Augusto. Viu? Obrigado, Rafa, obrigado, Vinícius. Posso testemunhar que até aqui vocês acertaram bem nos convidados. Hoje eu não sei. Né? Mas parabéns aí pela visão e pelo projeto. Muito honrado de estar aqui com vocês. Hoje. A gente que se sente honrado a sua presença. E aproveitando aí para quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo aí no Spotify, conta pra gente aí um pouquinho. Você é conquistense? Como é que foi sua história de vida? O que é que te levou a esse caminho do empreendedorismo na área de saúde? Beleza. É uma longa história, eu vou tentar resumir. Por favor. Sou conquistense, nasci aqui no Hospital São Geraldo há 51 anos atrás. Hoje desativado, né? Pois desativado, né? Mas sempre que eu passo ali... E 2 dos meus 3 filhos nasceram ali também. Um filho meu nasceu, uma filha minha nasceu. Pois é, então conquistense raiz mesmo. Morei lá na infância 2 anos em Salvador, né? Meu pai trabalhava na Baia e a gente morou em Salvador, mas depois retornei para cá com 6 anos de idade ainda. Minha infância, adolescência toda aqui, Juventus Terra, Sacramentinas, depois Juventus Terra de novo. Aí com 17 anos, a Conquista ainda não era o polo educacional que é hoje, né? Muita gente saía. A maioria das pessoas saíam para Salvador, um pequeno grupo já saía para BH e eu fui para Brasília. Não fui para nenhum dos dois. Saí para fazer o 3º ano e daí para frente, quase metade da minha vida eu morei fora daqui. Mas nunca perdi o contato com a cidade, né? E foi para Brasília porque parente? Muitos parentes longe, lá. Né? É longe e antigamente nossa, era mais distante. Naquela época, para você ir para Brasília de carro, você tinha que passar por BH, era longe pra caramba. Mas hoje não, hoje é mais tranquilo. Você tinha que passar, porque hoje você vai ali Barreiras, né? Só 116 aqui vira para... Não, você entra aqui, Brumado, Caeté, lá para Correntina e Santa Maria da Vitória. Exatamente, São Félix do Correio. Minha esposa estudou em Brasília também, ensino médio, depois foi fazer faculdade lá. Essa eu não sabia, não. Tem aí, tem alguns conquistenses. E aí é onde eu tinha parente e estrutura familiar para ficar e fui para lá, né? E aí a vida nômade começou já com 17 anos, né? Porque depois, desenrolar dos fatos, eu morei em 6 cidades, além de 2 países. Não, mas nessa fase... da sua formação, não, né? Não, eu fui para lá para fazer o 3º ano. Para ter um 3º ano mais robusto, né? Para me preparar melhor para o vestibular. Fiz vestibular para odonto, graças a Deus não passei. Não tem nada a ver com odontologia. Minha irmã é dentista. Meu pai, eu fiz também, passei, mas também não entrei. Pois graças a Deus, Papai do Céu não deixou eu passar. E já na época ali, no 3º ano, um tio meu falou, surgiu um curso novo, uma graduação nova em turismo. Acho que tem muito a ver com você. Sempre, desde muito novo, gostava de viajar, de conhecer outros lugares. Eu olhava a linha do horizonte, sempre queria saber o que tinha depois. Amava viajar desde muito novo. E ele me falou desse curso, falei, tá aí, eu acho que seria uma coisa boa para mim. Mas fiz odonto, ainda naquela de agradar a sociedade, embora meus pais sempre tenham me dado muito apoio para fazer o que eu queria. Não passei, na segunda tentativa eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu quero, que é turismo. Aí eu já fui morar em Salvador.
Fiz vestibular em Salvador, tinha uma faculdade de turismo muito boa, era a segunda melhor do Brasil, tinha a Anhembi Morumbi em São Paulo e essa em Salvador, e fiquei 4 anos em Salvador. Aí foi a segunda cidade que eu morei, né, além de fora de Conquista já. Meu sonho era montar uma agência de viagem, era ser agente de viagem. Aquilo, o primeiro congresso na área de turismo que eu fui, me encantou demais, cara. Assim, stand de vários países, com música diferente, com comida diferente. Assim, aquilo me encantava demais. Falei, cara, como é rico, né? Assim, essa diversidade. Porque a cultura é um conjunto de coisas. É música, é comida, é comportamento, é roupa, é sotaque. Isso sempre me encantou muito. Mas ali já estava chegando internet. Fala, cara, eu sou velhinho, hein? Já estava chegando internet e as agências viviam basicamente de comissão de passagem aérea. Elas ganhavam 9%, 10%, dependendo da companhia aérea, né? Comissão boa, hein? E aí já começava a mudar o cenário, porque quem queria fazer turismo já estava começando a diminuir essa dependência do agente de viagem para montar. Que fazia pela internet. Você já começava a fazer pela internet, as companhias aéreas de low cost já estavam começando fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, então é um setor que até hoje é super complexo para fechar as contas, então as low cost começaram a entrar, as comissões foram diminuindo e eu comecei a ver, falei, cara, eu quero ser agente de viagem e quero voltar para a Conquista. Não vai rolar. Essa conta não vai fechar. Não fecha. Né? E estagiei na Bahia Tursa, estagiei em 2 agências em Salvador, mas já ali no finalzinho... Você formou? Me formei em turismo, minha graduação é em turismo. E aí já no finalzinho eu já estava desiludido. Falei, putz, isso aqui não vai pagar minhas contas, né? E talvez eu tinha, talvez parte dessa paixão fosse muito mais para viver o turismo do que trabalhar com o turismo, né? Isso. Eu acho que a grande maioria que fez turismo, acho que foi muito nesse sentido. Pois né? Porque... E aí eu via colegas se colocando também, redes hoteleiras, agências, companhia aérea, falo, cara, não dá, eu quero mais, quero outras coisas. E meu pai trabalhou em multinacional muitos anos, então eu vivi dentro de casa, observando como uma carreira muito promissora dentro da Bayer, primeiro como viajante, depois como gerente regional, e depois o vi empreender aqui em Conquista. Então eu vi os dois lados da moeda, né? Funcionário de uma multinacional e depois empreendedor, microempresário numa cidade do interior. Né? E era o que ele fazia? Ele tinha uma loja de presentes aqui que se chamava A Fumaça. Eles, meus pais. Depois ele teve uma sorveteria, Casa do Sorvete. Uhum. Então, os anos que ele saiu da Bayer, eles empreenderam. E aí, tinha algumas coisas que me marcaram muito. Teve uma fala dele que ele me falou assim, meu filho, a gente sai achando que quando vai empreender, você é dono do seu tempo, dono do seu nariz, lei do engano, né? Nunca mais consegui tirar férias de 30 dias, nunca mais consegui tirar férias de uma semana. Negócio, né? A gente ia veranear em Ilhéus, meu pai ia no final de semana e voltava para abrir a loja. Porque o cliente é teu patrão e ele não tem horário. Se você abrir teu negócio 15 minutos atrasado um dia, você pode perder o cara para um concorrente. E eu acho que ainda é pior na área do sorvete mesmo, né? Que você tem que produzir e tal, tem essa questão toda das compras para produzir. Talvez o de presente desse até para tirar um pouco mais de tempo, né? Mas negócio pequeno, né, Vinícius? Então, assim, tinha que ter muito a presença deles na época. Então... Eu fui vendo... Porque se desaparece, fala, uai, não é mais de João, aquele cliente que era fidelizado já... E não tinha uma estrutura robusta, eram empresas pequenas, né? De Stock, 4, 5, 6 funcionários. Era um modelo de gestão bem diferente, empresa familiar pequena, microempresa. E eu já ali no final observava e analisava esses 2 cenários. E ele falava muito, filho, você entra numa empresa grande, numa multinacional... É uma escola, não é uma escola de trabalho, é uma escola de vida, porque os caras te preparam mesmo, você tem muita oportunidade de ter treinamento, de ter uma capacitação que vai, e se você for trabalhar bem, você vai ter muita oportunidade de crescer. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fui começando a mudar minha bússola, né? Falei, não, turismo não vai dar, vou para uma multinacional.
Vou tentar na área comercial. Então foi seu pai que te deu essa... Meu pai que deu o start. Porque você saiu do turismo para saúde. Não saí para saúde, saí para alimentos. Eu fui para Elma Chips, né? Lembra da Elma Chips, das combinhas amarelas? Tá aí, né? Pois é, ela tá hoje no outro modelo de negócio, né? Mais de distribuição agora. E aí surgiu uma oportunidade, né? Elma Chips, eu recém-formado, falei, cara, vou abraçar esse negócio aqui. E aí eu fazia uma rota aqui perto de Conquista, viajava com aquela combizinha amarela, a gente tinha que chegar, limpar o salgadinho, levantar o estoque, tirar a nota fiscal, arrumar, tirar o produto da Kombi, arrumar, cobrar, fazer o depósito no banco, fazia tudo, cara. E cada combizinha daquela era uma microempresa, né? Mas você que vendia para o fornecedor? Não, você vendia para posto de gasolina, supermercado, lanchonete. Nessas canto todo aí. Você tinha uma rota que você saía já com os clientes, visitando os clientes, e você fazia tudo. Analisava o estoque, vendia, entregava e recebia, né? Então, foi a minha primeira multinacional, mas foi a minha primeira escola, porque você aprende processo, você aprende método, você aprende disciplina, né? É muito bom, eu sou muito grato, assim, a essas oportunidades. Fiquei lá 1 ano e 10 meses, já tinha uma oportunidade de crescimento como supervisor para uma outra filial, e eu era muito jovem, eu tinha aí 25 anos na época, né? 24 anos, e aí surgiu uma vaga na indústria farmacêutica. Eu falei, opa, aqui eu sei que é bom. Indústria farmacêutica é a melhor escola de negócios para quem quer fazer carreira em grandes empresas, né? Participei desse processo, entrei e aí comecei a visitar médicos, comecei a visitar vocês, né? Eu pegava interior da Bahia mais Sergipe. Nossa. Sediado que aqui. Área... Você não sediava aqui, né? Você vinha aqui visitar. Cara, eu saía... uma rota minha semanal. Eu saía de Conquista às 5 da manhã para visitar médico em Juazeiro, que está a 800 quilômetros daqui, no final do dia. Nossa. Na outra semana era Aracaju. Na outra era aqui, Jiquié e Piauí, e na outra era sul da Bahia. Então eu rodava 5.000 quilômetros por mês. A cada 2 meses eu chegava com um escortezinho na concessionária, acho que era de Scar na época. O cara falava, pô, mas de novo? Eu falei, eu rodo, bicho. Rodo mais do que motorista da finada São Geraldo. E aí, na indústria, eu fui crescendo rápido. Com 6, estava super feliz. Solteirão, ganhava bem pra caramba, para um padrão de vida de interior, né? Mas com 6 meses surgiu o chamado. Falou, Augusto, você tem perfil para crescer, para trabalhar na capital. Tem uma vaga em Salvador e a gente acha que seu perfil seria melhor aproveitado lá. E aí, cara, essas grandes empresas têm muito isso, né? Tem o convite e intimação. Eu ia te dizer agora. Meio banco, né? Não aceita, não. Pois é. Assim, fala que aceita, não é que não aceita, mas é que você passa uma mensagem que você está querendo entrar na zona de conforto já muito novo. O cara fala, esse não quer crescer. Não dá para apostar, não quer crescer. E aí eu topei e falei, mas eu não estava muito afim de voltar para Salvador. Minha vida aqui estava muito boa. Eu gosto de estrada pra caramba, adoro viajar até hoje. Mas estava uma vida muito boa. Beleza, Salvador, com 10 meses de Salvador, surgiu a oportunidade para ser gerente distrital, que era Bahia e Sergipe. Cara, eu tinha 27 anos, né? E aí eu fiz esse processo, fui aprovado, e eu era o gerente da indústria farmacêutica mais novo da Bahia e, quiçá, um dos mais novos do Brasil. Eu tinha gente na minha equipe que tinha 50 e poucos anos de idade, a idade que eu tenho hoje. E eu com 27, gerentão novo, então foi minha pós-graduação, né? Eu falei, cara, e agora, né? Vamos lá, mas você tem muito treinamento, você tem muita estrutura, você tem muito lastro. Te dá uma bagagem. Muito apoio e tal. Depois teve uma mudança de linha, eu peguei Norte e Nordeste e Espírito Santo,
Então, viajava 3 semanas do mês. Na época, era Varig e TAM. Eu era cartão vermelho na TAM e era Smiles Diamante na Varig. Eu ganhava tanta milha que eu distribuía para a família que eu não tinha como usar as milhas. Hoje eu você ganhava vendia, muita milha. Naquela época não vendia, cara, hoje você vendia. Me faltou essa visão empreendedora na época. Mas, e eu adorava, cara. Aí eu já comecei a pensar lá, né? Falei, olha só, meu Deus, eu saí do turismo para uma área que, em tese, não tem nada a ver com turismo, mas hoje eu tenho condições de falar de turismo muito mais do que na época que eu estava, porque hoje eu sou usuário. Então, você quer falar de aeroporto? Eu posso te falar da estrutura dos aeroportos de toda a região que eu trabalho. Você quer falar de rede hoteleira? Falo, porque eu uso toda semana. Estrada. Restaurante, táxi, estrada, porque eu era usuário, eu usava muito, né? Então, caiu essa ficha e falei, vou conseguir realizar parte do meu sonho trabalhando aqui, vou viajar muito, vou conhecer muita coisa, e eu adorava, e assim, era muito bacana, você começa a ver que são vários países dentro do mesmo país, e você começa a respeitar demais outras visões, outras culturas, outros pontos de vista, né? Então, o maranhense e o paraense usam muito a segunda pessoa, o tu e o gaúcho também. Tem estados do Brasil que, se você chegar se referindo a pessoa como tu, parece muita liberdade. Então, você fala, como assim? Né? Em Minas, você tem muito hábito de falar minha querida, meu querido. Se você chegar na Bahia e falar com a mulher minha querida, como assim? Você nem me conhece. Né? Então, assim, tem tanta particularidade cultural e é muito rico, cara. Assim, isso foi muito legal, né? Foi uma experiência que eu sou muito grato, assim. Depois, outra oportunidade de crescer. Belo Horizonte. Aí mudei com a família para Belo Horizonte. Fiquei 4 anos em BH. Isso foi quando? Isso foi 2003. Aí nasceu minha primeira filha, aqui em Conquista ainda. Fomos para BH, ficamos 4 anos lá. Aí eu pegava Minas, Espírito Santo, Bahia, Sergipe. E na área de saúde, né? Na área de saúde. E aí, nos últimos anos, com oftalmologia, trabalhando basicamente focado em oftalmologia, gerindo uma equipe de propagandistas. Então, assim, a gente ainda recebe muito, você deve receber. Visita, né? Você acha que da sua época mudou muito? Ou ainda... Rafa, mudou, mas Porque a turma viaja muito, né? Viaja demais. Mas assim, mudou muito, mas o muito foram nos últimos anos. A pandemia acelerou uma mudança que a gente já tinha mapeado, né? Na pandemia, quando os representantes, que agora são consultores, começaram a visitar vocês remotamente, começaram a pedir o espaço na agenda de vocês para ele poder entrar virtualmente de visitar, os médicos começaram a mapear e falaram, cara, peraí, eu dei 20 minutos para a indústria A, mais 20 para a indústria B, mais 20 para a indústria C, mas eu dei 2 horas do meu dia para a indústria farmacêutica, que eu sempre dei, mas eu não precificava isso. O cara entrava, entre uma consulta e outra, Agora eu vi que eu dou tempo demais. Então, assim, se você não tiver algo muito relevante para trazer para mim, fala, cara, desculpa, não vou te receber. Então, o perfil teve que mudar muito, né? E eles passaram a ser treinados para levar coisas que agreguem valor à rotina dos médicos. Há um trabalho de consultor mesmo, falar da recepção, a tua recepcionista não atende bem os pacientes, o sistema que você usa de agendamento pode não ser legal, você não reconfirma a visita e cada buraco que fica na tua agenda. Que é muito mais que um produto farmacêutico. Sim, claro, vai muito além. Aí atrai, né? A atenção do médico, no finalzinho você dá... Para você poder abrir seu espaço, porque o teu espaço é caro, né? E é precificado hoje. O do Vinícius é mais caro. Não vou entrar nesse mérito. Se eu fosse cirurgião de tórax, eu tava bem. Acho que os dois estão muito bem. E aí, em BH, 4 anos lá, a gente já tinha mapeado no meu mapeamento de carreira que eu queria ir para a área de marketing. Eu tinha umas boas sacadas, estudava, pesquisava, já tinha começado a fazer um MBA em marketing pela SPM em Salvador. E surgiu uma vaga, a empresa se regionalizou,
criou 4 áreas no mundo, América Latina, Estados Unidos e Canadá, Europa e Ásia-Pacífico. E surgiu uma vaga em marketing, eu fui para São Paulo, mudei para São Paulo, para ficar responsável pelo marketing de uma parte dos produtos de oftalmologia para Brasil, Argentina e Chile. E antes era vendas. Eu estava em vendas, em promoção e vendas, né? A gente não fazia venda direta, a gente fazia propaganda para os médicos, eu tinha uma equipe de visitadores e acompanhava eles. E aí fui para o marketing. Então foi uma mudança de área, de cidade e de perfil. E mercado. E mercado. Entrou no mercado da América Latina. Mercado Argentina e Chile. Eu tinha ido para a Argentina uma vez, não conhecia o Chile. E aí um outro desafio ainda maior. Mas, cara, eu adorava, isso me encantava. Falei, gente, que bacana. Assim, nunca... Aqui, de fato, eu consigo avançar e ter a tranquilidade que eu tenho uma estrutura que investe em mim, que eu devolvo e que eu vou crescendo. E aí fiquei 4 anos nessa função. A história é longa, quando vocês quiserem. Só que aí eu comecei a ter uma visão de vida familiar, que eu falei, putz, a carreira está começando a me distanciar um pouco da visão de vida que eu tenho. Quer, né? Eu estava começando a ficar muito ausente em casa, né? Então, reunião de escola eu não ia, dia dos pais eu faltava, sempre viajando, chegava de viagem, às vezes trocava de mala para viajar no mesmo dia, no dia seguinte. E a gente estava em São Paulo sem parente nenhum. A gente estava em São Paulo por causa da minha carreira, né? E aí, São Paulo, frio, aquela vida complicada, a gente sem amigos, sem parentes e tal, a gente começou a repensar, falou, talvez não seja isso. E aí foi nosso primeiro retorno para a Conquista, né? O Brasil estava crescendo bem, taxas de crescimento fortes, Conquista crescendo bastante, voltamos para cá, né? Eu saí da empresa num momento muito bom da carreira, voltamos para cá, vim empreender, montei uma consultoria, participei de um projeto com a Fundação Odebrecht, que apoiava a agricultura familiar no Baixo Sul da Bahia, ali na região de Ituberá, né? Estruturei lá a área de marketing, depois de comércio exterior. Aí ficou muito engraçado, porque eu saí de São Paulo, saí da indústria farmacêutica e viajava demais. Aí eu vim para cá, continuei viajando demais. Então, ao invés de viajar para a América Latina e para os Estados Unidos, eu fui para o Japão, para Angola, para a África do Sul, voltei do Chile, mas aí no mercado de alimentos. Né? Não, é sim na sua, né? Aí assim, a viagem está sempre... Tanto você pediu, e amanhã ele viaja. Mas agora é para mais perto, agora é para Guanambi. Mas então foi nessa época que você começou essa profissão mais de consultor, Foi. Porque hoje você... exerce só consultoria, né? Você está com a cicatriz e a... Cicatrimed e WN. Cicatrimed e a WN. Que é consultoria. Consultoria e sou conselheiro, sou coordenador do conselho do Instituto Zen Câncer, que está no Rio de Janeiro e em Portugal também, em Lisboa. Que aí é o meu S do ESG. É a minha devolução para a sociedade de tudo que eu recebi, porque é pro bono, é um trabalho pro bono e a gente é um projeto super legal, tem um orgulho enorme. Agora, Augusto, a gente ouve muito, né? Mas tem gente que tá vendo a gente. O que o consultor faz, por exemplo? Isso aí. A gente fala de consultoria, olha, né? O Augusto é consultor. Mas fala. Cara... O avô de minha esposa, ele costumava falar assim, né? Ele costuma falar assim, né? Que... Ô, meu filho, mas você é consultor, mas no fim das contas, você é o quê? De trabalho. Tá escrito o quê, né? Tá escrito o quê? Vamos lá. O que é que você faz, né? Ótima pergunta. Existem vários tipos de consultoria, né? Eu comparo muito, assim, o trabalho do consultor com a empresa, com o paciente, com o psicólogo ou um psicanalista. O paciente vai no psicanalista e fala, não tá legal, tem alguma dor, tem algo me incomodando. A empresa procura o consultor e fala, não tá legal. Assim, eu cresci, mas não ganho dinheiro, ou então eu cresci de forma desordenada, ou então o negócio está ladeira abaixo, tem alguma dor, algo não está bem. E como não é da cultura
do latino-americano fazer prevenção, normalmente se procura o consultor quando o negócio está ladeira abaixo. Quase falindo. Né? Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. Aí do lado de cá também, você tem que selecionar muito bem onde você está entrando. Porque senão entra em barca, né? Porque é lógico. E é teu nome, né? É teu nome. Você não é mágico, não tem superpoderes, você faz um bom trabalho em equipe. E no final das contas vai dizer, foi a consultoria do Augusto que me quebrou. Exatamente. Cara, isso é muito sério, né? Você tem que mapear bem. Então, qual é a minha consultoria, que é uma consultoria de planejamento estratégico, né? Que é mais daqui para frente. Qual é o cenário mais comum? Vamos criar uma escala aqui imaginária de uma empresa do 0 ao 10. 0 é ela começando, só com o empreendedor. 5, ela está ali no porte médio, 100 funcionários. E 10, Amazon, Apple, por aí vai, né? Normalmente, vamos pegar a cada 100 empresas no Brasil, vamos dizer que 5 consigam ao longo dos anos, 5 de 10, 5 de 100, 5%, saírem do ponto 0 ao ponto 5. Ela sai do nada até virar uma empresa de médio porte. Funcionário, tudo, né? Dessas 5 das 100 que chegaram, 3 têm potencial para irem além do ponto 5. Só que dessas 3, tem um empresário que fala, cara, não dou mais conta. A partir daqui, preciso de apoio. Sozinho eu não vou mais. Veja bem, ser prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes te requer um grupo de competências. De 300 mil, outro grupo de competências. De São Paulo, outro grupo de competências. A capital de São Paulo tem um PIB maior do que Portugal. O prefeito só consegue gerir porque ele tem subprefeituras. Então, trazendo aqui para o nosso negócio. Quem tem essa visão, fala, eu preciso de apoio, eu preciso melhorar a governança, preciso profissionalizar minha empresa. Se não, vai acontecer o que aconteceu com o Steve Jobs na Apple. Foi posto para fora. Foi. E ninguém questiona a capacidade daquele cara. Mas ele foi posto para fora da Apple. Nem ele questiona, né? Quando foi. Pois é. Ele voltou depois, assim, brigou na época, mas depois do livro ele fala, né? Que ele estava... Qual é a grande dor, né? É porque o empresário que levou do ponto 0 ao ponto 5... tem muita coisa envolvida ali no meio que ele fala, cara, mas se eu trouxe até aqui, eu consigo levar até o ponto 10. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Pra você ser o presidente dos Estados Unidos ou ser o líder da Igreja Católica, então, você tem que ter uma estrutura absurda, profissional e de processos com você para você conseguir gerir, senão você não consegue. Então tem muita dor do empresário que quer, mas não quer soltar. Ele fala... mas eu trouxe até aqui, eu consigo. Pô, mas meu dia... E aí ele tem aquela, eu vou perder o meu negócio. Vou perder o meu negócio. Ele se sente, às vezes, jogado, diminuído. Mas aí ele não está mais feliz. Aí acontece o efeito Steve Jobs. Ele começa a atrapalhar o negócio que ele mesmo criou. Entendi. Eu gosto muito desse exemplo, ele é muito emblemático. Porque depois Jobs, o gênio, volta para a Apple, mas volta em outro patamar de empresa, com governança estabelecida, estruturada, cheia de processo, e aí ele volta para fazer o que ele é genial, que é a visão de futuro, de produto, e ele de volta aceitando. Né? E ele volta aceitando. Entendendo, né? Então, assim, esse é um exemplo que eu gosto de citar muito, porque eu falo para os clientes, falo, cara, você é genial, você trouxe do zero da garaginha da Microsoft ou da Apple até aqui, a partir de agora, você precisa de apoio. As coisas mudam. Vão falar que você mudou, que você ficou metido, que você não tem mais tempo, que você não mais... Faz parte. Isso aí, a empresa cresceu, né? E tem potencial para continuar crescendo. O Papa da Estratégia, que é o Peter Drucker, fala, empresas são feitas para gerar valor. Né? Então, e ela crescendo e gerando valor, gera prosperidade para todo mundo que está com ela. Funcionários e clientes, né? Agora, essa explicação dele foi boa, né? Porque a gente tem uma empresa, né? De consultoria em saúde, que é mais focada em custo e tal. Mas é isso. Consultoria, o cara não acha que vai pegar consultoria e vai fazer consultoria do
do produto ao fim. Tem consultorias específicas, né? Tem então, as suas especificou para a minha de planejamento estratégico e tal, né? Uhum. Tá. E, Rafa, sabe um ponto legal que é assim, vocês profissionais de saúde não têm formação em gestão, certo? Nada. Na grade curricular de vocês não tem. É a nossa grande briga agora, exatamente. futuros Só que aí. mudar a grade curricular é dificílimo, né? Nossa. Burocrático demais. Pois é. E além disso, ainda paira no ar, né, o sentimento de que que médico não pode ganhar dinheiro, que é pecado. Quando você junta essas duas coisas, é muito ruim, porque o médico termina de se formar, você fala, cara, você é empreendedor. Não, eu sou médico, você é empreendedor. Alugou uma salinha, contratou uma secretária, é um negócio. É um negócio, vai pagar imposto. Vai pagar imposto, luz. E a gente fala isso o tempo inteiro aqui, porque a maioria não se entende assim. Exato. A maioria... Não, a gente... Alguns você deve saber as bobear mais que a gente. Quantos médicos, por exemplo, que ele tem um consultório só para ele? Quantos médicos, sem contar o que ele ganha dele, né? Por exemplo, ele foi lá, atendeu a consulta dele, teoricamente 70% era dele, 30% era do consultório. Quantos desses consultórios estão viáveis? Será, hein? Que ele pagaria o consultório só com os 30% do mês dele. Tenho até medo de responder essa pergunta. E aí eu tenho outra. Quantos médicos será que sabem isso? Não sabem. A grande maioria não sabe. Não sabe nem falar de ociosidade, não sabe falar de nada disso, não pensa nisso. Custo fixo, custo indireto, custo direto. Depreciação. Não break-even, ROI, nada. Há 5 anos atrás, eu estava em São Paulo ainda, eu visitei o hospital, acho que é o Hospital de Olhos Paulista, que foi uma das primeiras aquisições de um grande fundo de investimento. O hospital com vários consultórios abertos para o oftalmologista ir trabalhar. E aí os caras supervisionários, os caras que criaram e depois venderam para o fundo de investimento. Aí eu conversei com um médico, já um senhor de 60 e poucos anos, eu achei super bacana. Eu falei, putz, ele acordou a tempo. Ele falou, fechei meu consultório. Venham para cá. Call center trabalha para mim, marca minhas consultas, venho com meu laptop, conecto aqui, a agenda vem para cá, atendo meus pacientes, mantenho a mesma fidelidade de sempre, ficam felizes, tem ar-condicionado, tem cafezinho, tem elevador, tem valet, tem tudo. Vou-me embora, pego meu laptop, vou para cá, não esquenta a cabeça com nada. Paga um valor fixo. Oferece um serviço melhor do que ele oferecia. Exato, ele falou, já estou no final da minha carreira. Você imagina eu carregando uma clínica nas costas com preocupação de imposto, de funcionário, de tudo. Para quê? Isso é vaidade. Não faz mais sentido no meu momento, né? Ele falando comigo. Eu falei, cara, olha as transformações. Mas assim, tem muita gente muitos de vocês aprendem sofrendo. Tem gente que se você dá essa orientação aí, ele diz que você é louco. Mas a gente até hoje também aprende sofrendo. Fala que não aprender. Mas melhorou, Rafa, melhorou. Todo mundo sofre um pouquinho para aprender, né? Mas tem gente que aprende mais com a dor do que com o exemplo do outro, e tem gente contrária. Eu gosto muito de ouvir essas coisas, porque eu uso muito o que o outro já sofreu para eu não sofrer lá. Claro. Como é que fala? Aprender é melhor que aprender com o exemplo dos outros do que com o seu. Exato. Com o erro dos outros. O último podcast que teve aqui, vocês falaram bastante de aprender sofrendo, né? O último convidado foi bem legal. Cara, vou dar um exemplo super emblemático para vocês. Quando o Excimer Laser começou no Brasil, cirurgia de miopia laser, o equipamento custava $1,5 milhão de dólares. Baratinho, o câmbio bem favorável na época. Não, hoje é barato. E já tinha um estudo de viabilidade naquela época, e olha que tinha uma demanda reprimida bem maior. Falou, isso aqui é um equipamento para cada 500 mil habitantes. Beleza. Cara, quase ninguém fazia essa conta. Serviço tal, abriu, fala, putz, eu tenho que ir, não posso ficar para trás. Aí vem a vaidade. Não sei quem colocou. Aí Valadares... tinha 2. Montes Claros tinha 2. Cara, cidade de 300 mil habitantes tinha 2. E era para ter um na região. Um ou outro grupo, tinha um grupo em Recife, um grupo em BH, um grupo em São Paulo, falou, cara, isso aqui a gente tem que ver a viabilidade, né? Cada um usa um pouco, usa a máquina o tempo todo, a máquina não fica ociosa. Esses prosperaram, os outros todos... com raras exceções, quebraram e a máquina ficou obsoleta. Se você olhar assim, vou trazer para um exemplo até um pouco mais barato. Falar de aparelho de ressonância. Se você olhar a Vitória da Conquista hoje, deve ter na casa de 8 aparelhos de ressonância, eu acho, 9.
E quando você vai olhar, o ticket médio deve ser o mais barato do Brasil, porque tem muita oferta. Então, o serviço acaba, se você olhar de fato, qual o serviço que se paga? Então, assim... E qual seria o número de ressonâncias para Conquista, para a população de Conquista? 3, 4... O que aconteceu, talvez vai acontecer o que aconteceu com tomografia, né? Tomografia hoje, o preço dela despencou, tanto o aparelho quanto Não, o aparelho nem tanto, viu? Porque os aparelhos aí, se você pegar... Mas o povo tem tomografia para todo canto. Tem. Mas... Né? A própria rede pública hoje, a gente tem tomógrafo aqui, muitos, né? Tem muitos. Né? Pois é. Então, assim, voltando lá para a questão inicial, o meu trabalho vai muito nesse diagnóstico do momento, de onde está a dor, e vamos estruturar e planejar daqui para frente. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Mas o ponto principal é a verdadeira vontade do empresário de dar esse passo. A gente estava falando de barca, hoje você não está com 2 barcas, né? Você está com 2 naves, né? Mas eu seleciono bem. E aí, como é que tá aí os projetos das 2 naves? Cara, talvez a gente... Eu não posso entrar em detalhes, né? Mas a gente conhece mais aqui, né, na região, as Catrimed, até Bianca já... Até porque a gente já entrevistou a Bianca já foi a segunda entrevistada. Bianca, nós somos fã dela. Exatamente. Cara, são 2 projetos muito bacanas, assim, eu estou super orgulhoso de fazer parte e muito parecidos em termos de momento, né? A Cicatrimed está em 10 estados do Brasil. Então, não vou chover no molhado, que Bianca já falou. E tem um potencial enorme para crescer muito mais. A WM está em 4 estados do Brasil. Tem um potencial... A WM é uma empresa de gestão e tecnologia em saúde. Sim. Então, por exemplo, a saúde e a atenção básica em Conquista é gerida em software e hardware pela WM Saúde. Sim. Ela está, se não me engano, em 39 municípios. Então, são 2 empresas que cresceram muito fortes no que é técnico, né? No core, no negócio dela, mas como cresceram muito rápido, a parte de governança ficou um pouco desorganizada, como é muito natural. Claro. Né? Porque você cresce muito rápido e você foca no produto, no serviço que você entrega, porque ali não pode dar pau, né? Tem que funcionar bem. E aí você vai negligenciando a gestão. Aí chega uma hora que chega um tamanho e você fala, cara, não tem jeito. Aqui eu preciso organizar para crescer, senão eu paro de crescer. E as 2 empresas estão assim, sem entrar em muitos detalhes que eu não posso, elas estão bem nesse momento, assim, né? E os empreendedores de ambas estão com muita vontade de organizar para crescer, porque eles sabem que estão no Oceano Azul. Né? Que tem muita oportunidade de crescimento. E aí eu estou super orgulhoso foram 2 presentes que eu ganhei como consultor também, que tenho que mapear. Falo, putz, aqui tem 2 oportunidades muito bacanas para mostrar meu trabalho também. Estou muito comprometido com eles. E você morou fora, né, Augusto? Essa que eu queria saber. Então, cara... É nessa hora que a gente fala isso. Você lembra aquela hora que eu... É nessa hora que a gente fala Você lembra que eu falo toda vez de perguntar quem morou fora, né? Porque a gente sempre fala, né? Como é que é empreender no Brasil, burocracia. Eu falei, um dia eu vou perguntar para quem trabalhou fora. Como é que é? Você morou... Conta a sua experiência um pouquinho. Depois que eu voltei aqui para a Conquista, eu voltei para a indústria de novo, né? Mas aí, dessa vez, eu voltei tão focado na carreira que eu fui promovido 6 vezes em 5 anos. E eu cheguei a ser diretor de uma multinacional farmacêutica, né? Então, os meus últimos 4 anos lá foram em diretoria. Isso é um marco muito, muito grande, sair daqui do interior do Nordeste para disputar com os paulistanos formados em excelentes escolas e tal, gente que já vem do mercado mais forte ali e chegar lá onde eu consegui chegar foi muito legal, tenho muito, muito orgulho. E uma dessas experiências foi ir para a Colômbia, dirigir 2 unidades de negócio lá, a oftalmologia e o que a gente chama de specialty care, que era Botox nas suas indicações terapêuticas. Foi uma experiência super, super, super rica, porque aí foi uma experiência com a família. Eu fiquei 6 meses lá sozinho. Foi um acordo nosso, foi até uma sugestão minha, e meu chefe, que ficava na Argentina, concordou, falou, cara, você vai trabalhar 17, 18 horas por dia no princípio, é melhor deixar a família para ir depois. Então eu ficava 4 semanas na Colômbia e 1 semana no Brasil, trabalhando de home office. E aí no ano seguinte a família foi.
Então, todo mundo... a gente teve condições de colocar os filhos em escola internacional, né? Espanhol, inglês. Né? Então, foi uma experiência super legal. É o intercâmbio. Fez o intercâmbio. E minhas filhas hoje são fluentes em inglês, graças a essa experiência. A mais velha em espanhol também. A do meio ficava com preguiça de falar espanhol. Não vai brigar com o papai, não. Aí só falava inglês. Então... Até porque a cultura lá na Colômbia, o pessoal costuma falar muito inglês lá. O jornal, às vezes, você também... Cara... eu vi muito... Quando eu fui lá, lá em Bogotá, eu via muita coisa de jornal, inglês, sei o que, inglês até... Os Estados Unidos derramam dinheiro na Colômbia há muitos anos, né? Para inibir a ação do narco lá de trás e tal. Então, eles têm um intercâmbio com os Estados Unidos muito forte. Tem uma presença até política, né? Muito forte. Tem a presença política, tem uma presença de investimento, Bogotá tem... Que talvez, se parar para pensar, pode ser o país que os Estados Unidos mais têm presença na América do Sul, seja a Colômbia, né? Por causa dessa questão do narcotráfico, Tem base aérea lá e tudo. E Bogotá tem muito mais escola internacional do que São Paulo, por exemplo, né? Então foi uma experiência rica demais, cara, porque assim, a cidade é muito caótica. Eu digo assim, eu acho que a Colômbia, em termos de educação cidadã, ela está há alguns anos atrás do Brasil. Não fiquem chateados, amigos colombianos que assistirem. Mas é porque para eles era muito importante a paz, né? Depois de tantos anos de guerra civil, aquele era o marco a ser conquistado. E eles alcançaram. Então, jogar lixo na rua, atravessar na faixa de pedestre, respeitar a fila do elevador, eram coisas secundárias para o caos que eles viviam. Né? Eu fui lá, eu comparei, a gente estava até falando bastante, eu falei que Bogotá é uma São Paulo desorganizada. E aí eu fui num táxi e tinha um cidadão na bicicleta, eu achei que o taxista ia atropelar de propósito. Falei, rapaz, isso no Brasil é absurdo. E lá, a gente falando do inglês assim, né? O espanhol, para quem não é fluente, é muito mais difícil até do que o inglês, que eles falam muito rápido. Eu preferia conversar em inglês lá. Por causa disso. E a maioria das pessoas falam inglês lá, por causa dessa influência norte-americana, né? E aí, e aí tem várias coisas. Por exemplo, Bogotá, a Colômbia está quase na linha do Equador. Então está naquela parte da terra que não tem inclinação. Ou seja, é uma estação praticamente só o ano inteiro. Como ela está a 2.600... ela é fria o ano inteiro. Aí você falou, aí eu via muito brasileiro, assim, eu avisava para os amigos, fazendo conexão em Bogotá, indo para Santa Marta, para San Andrés, para Cartagena e tal. Medellín. E chegava no aeroporto e você passava, você falava, tudo brasileiro. Frio, cara, no aeroporto, porque lá é frio, é muito frio. Agora, é o povo mais bacana do planeta, cara. Assim, eu tenho uma paixão pelo povo colombiano, porque receber turistas para eles é uma honraria. Augusto, como que você tá? Estão te tratando bem? Como é que tá na Colômbia? Eles tinham cuidado comigo e com minha família. Do latino também, né? O latino é mais... mas lá é diferente, porque era um país que você só escutava falar mal, cara. Você sair da Colômbia, a gente ouvia a história, o cara ficava muito comovido. Você viajar com passaporte colombiano é super difícil, cara. Todo lugar que você chegar, você vai pra salinha, cara. Terrível, né? Entendeu? É muito ruim. Você tá com a família, eu tinha uma colega de RH lá, viajava com as filhas e às vezes ela ia pra salinha, ela falava, eu sentia que tinha algumas situações que eles preferiam até não viajar para não passar constrangimento. Então você vai... E o trabalho lá? Burocracia é a mesma coisa? Cara, ou é menos que o nosso país? É assim, eu acho que o Chile é um pouco melhor e o restante é muito parecido. É porque você também já rodou, né? Você foi sim, eu trabalhei na Argentina bastante, no Chile, no México. O restante é muito parecido. É muito burocrático. Você tem umas coisas melhores no país, outras piores no outro. Então, eu vou te dar um exemplo. Vocês já receberam o representante da indústria farmacêutica, né? O propagandista, com o gerente e tal. Na Argentina, o gerente não pode acompanhar o propagandista. O sindicato proíbe. Então o cara falou, como é que você vai gerenciar o trabalho do cara, ver se o cara está fazendo um bom trabalho se você não pode acompanhar ele? Não pode. Então, assim, tem umas coisas, umas leis assim que você fala, cara, mas não faz sentido, isso é muito atrasado, né? E aí você tem umas coisas, o trânsito em Bogotá é terrível, terrível.
Eu não sei se é por causa disso, mas para você tirar a carteira de motorista na Colômbia é 10 vezes mais difícil do que no Brasil. É super difícil. As provas, os psicotestes, os testes que você tem que fazer de habilidade motora são super... E a CNH nossa lá não vale, né? Não, porque não vale. Vale como turista, mas você como residente, como a gente tinha visto de residente... maluco lá tem que ser... Aí assim, eu não sei há quanto tempo que tá assim, ou se é uma tentativa deles de corrigir, mas assim, aí você tem a carteira de identidade do brasileiro no papel... Quando você sai, você começa a viajar, eu acho que você deve se sentir vergonha, porque lá já é um cartão de crédito, tipo há muitos anos. E a gente fica com o nosso papelzinho dentro do plástico aqui abrir. Você vai lá no negócio, no shopping, para pegar a carteira, já tem um cara vendendo um plásticozinho lá. Cara, mas agora tem o digital. Mas ficou tempo. E outra, a gente tem um RG, e você pode ter 27 RGs diferentes. Sim, cada estado. E você tem um CPF. Na Colômbia, o teu número vale para tudo. É algo, por exemplo, em termos de cidadania, muito mais moderno do que o Brasil, né? Mas, em geral, cara, a América Latina, em termos de burocracia, de estrutura tributária e tal, é muito parecido. Mas você, tirando o Chile, que você falou que é um ponto fora da curva, se fosse escolher assim, eu vou abrir uma empresa hoje e tal, que tem o perfil para abrir em qualquer país. Você abriria em qual país? No Brasil, cara. Eu ainda abriria mesmo questão de imposto? Eu ainda abriria aqui. Porque eu acho que a gente tem outros diferenciais, sabe? O brasileiro é um povo muito... a gente é mais moderno, a gente é mais tecnológico, a gente é mais conectado, a gente é mais empreendedor. Não sei se por causa das dificuldades ou porque... eu sinto, por exemplo... Mas dificuldade eles têm também, né? Tem, cara, todos têm. Mas, por exemplo, eu tenho muitos amigos argentinos. A Argentina vive muito presa, na minha humilde visão, ao passado. Então não avança. Fica aquela coisa ali... Entendi. Você não é a primeira a falar isso, não, Augusto. Presa à história, né? Não vai, cara, não vai. E a gente é mais soltão, sabe? Até porque, como você falou, aqui são vários países em um país só, né? Então não tem como você ficar preso a uma história só. E elas ainda têm essas questões, né? Pô, você pega aí Colômbia, até a própria Argentina, a capital pega uma grande porcentagem da população, né? Buenos Aires tem 40 e poucos % da população. Aí você pega outra. O Brasil não tem, você pega... Não, pô, Brasília é a nossa capital, mas você vai ter Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Então você vai criando... Tem a cultura brasileira, mas você tem a cultura nordestina. Você tem várias culturas dentro da mesma cultura, né? Então, e aí você pega essa miscigenação toda, você também começa a ter outras ideias, né? Empreendedorismo diferente para lá, para cá. Eu acho que esse caldeirão ajuda muito. Eu acho que não é ruim, não. Na minha visão, sabe? Mas dentro dessa pergunta ainda, só mudando a visão da pergunta, que é uma pergunta que a gente geralmente faz assim, né? Se o Brasil favorece o empreendedorismo, na verdade... Desses países aí, qual que favorece mais, assim, te incentiva mais a ser empreendedor? O Chile. O Chile, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas aí, por exemplo, no meu mundo lá, o Chile é um mercado muito pequeno, cara. São Paulo, capital, é maior que o mercado que o Chile inteiro. Aí você não abre a empresa lá, né? Aí, sabe? E aí tem outras coisas, depende do momento da sua carreira, né? Sempre que eu ficava hospedado em Santiago, eu ficava hospedado no andar baixo, bicho. Desculpa, eu fico no andar baixo. Se balançar fraquinho, eu saio correndo do quarto de cueca. Agora só pro meio da rua. Agora, se balançar forte também, você vai embora. Mas assim, tem gente que não tá nem aí. Eu tenho pavor de terremoto. Eu tenho um aplicativo aqui que me avisa. Hoje, a gente estava comentando essa situação horrível. Horrível, né? Essa tragédia na Síria e na Turquia, né? Então eu ficava no México, terremoto. Santiago, terremoto. Colômbia, não em Bogotá, mas ali em Bucaramanga e tal. Tem uma região que é super suscetível. Aí você tem outros valores, clima, sabe? Agora, você fala aí do Chile, né? Se a gente tivesse um pouquinho da visão que teve o Chile de ajudar o empreendedorismo, aqui... De desburocratizar, voava, né? Aqui a gente precisa passar por um processo de desburocratização, né? Com certeza, cara. Com certeza. E olha que o Chile ainda voltou um pouquinho atrás agora, né? Tava bem, teve uns conflitos, né?
mudou um pouco a aposentadoria, tudo. Mas os avanços que ele tiveram já são patrimônio. Isso aí já é cultural, também acho. Você quer ver uma coisa? Vocês são da academia também, você já foi, né, diretor de curso e tal. Da minha área, né? Quantos coordenadores de cursos de administração no Brasil nunca ficaram um dia dentro de um negócio? Ave Maria. Então, como é que você ensina se você nunca fez? Pode botar aí 70%. Entendeu? Então é muito... Aí, para você mudar a estrutura curricular, é um parto. Nossa Senhora. Aí, na medicina, inclusive, uma discussão assim, eu defendi muito isso recentemente em algumas reuniões, que assim, o professor médico, geralmente, ele não é dedicação exclusiva, porque ele tem muito trabalho fora. E existe uma questão de reuniões, sei o quê, existe uma crítica interna nos cursos, né, que o professor de medicina, às vezes, é um pouco mais ausente da parte burocrática do curso e tal. Mas imagine um médico de dedicação exclusiva que não está no hospital vendo o paciente. Como é que ele te ensina a ver um paciente? Né? Então, é mais ou menos essa realidade que você está falando aí dos cursos de administração. Então, assim, a gente tem uma questão estrutural aí. Às vezes eu tenho a sensação que no Brasil tem um lobby tão forte de criar dificuldade para vender facilidade que a gente não avança, sabe? Não avança, é muito lento. E você que está aí nessa questão de saúde, falando aí do empreendedorismo, a gente sabe que a gente está vivendo um cenário, né, de grandes incorporações aí, de grandes empresas da área da saúde, né? A gente vê a Redditor, Mater Dei na Bahia aí. DASA, né? Enfim, brigando, né, por esse mercado baiano. Mas no sudoeste da Bahia a gente ainda está, vamos dizer assim, ainda um pouco ainda intocável. Como é que você vê isso no mercado aí do nosso sudoeste? Eu e Rafa já tivemos bons papos sobre isso, né, Rafa? Todos os grupos já andaram por aqui para comprar. Não compraram por várias razões que não convém. Porque a gente é muito caro? Infelizmente. Suíça baiana, né? Infelizmente não é cenário. Aqui a negociação é em euro. Só Suíça por isso. Eu não sei se é por isso, não. Vou ficar quietinho aqui. Vinícius, é questão de tempo, né? Os produtos nas capitais já acabaram. E aí vieram ali os polos regionais. Você vê, Feira de Santana já teve várias vendas. As duas entraram, né? As três, né? Três. Pois é. E conquista é questão de tempo. Eu acho que por uma conjuntura... Mas mesmo com essas planilhas que vão começar a liberar, que o povo tanto assusta o povo nos mercados de ações... Mas, Rafa, verticalização é uma questão de sobrevivência. É isso aí. Porque... E a Bahia é 30 mil quilômetros quadrados, maior que a França. A gente é um estado do tamanho de um país. Se você não verticalizar, é muito caro você, num estado dessas dimensões, você... verticalizar a saúde só em Salvador. Se você verticalizar só Salvador e Feira, não resolve o problema do estado. Não. Porque Feira e Salvador estão lá no cantinho do estado. Nós estamos mais de 500 quilômetros. Vamos botar aí quase 600, né? Porque é 570. Então, assim... Salvador, né? Não, 510. Tem certeza? Certeza absoluta. 510, é isso. Ele tá viajando muito pra lá. E pelo ferry é 350. Exatamente. A viagem é mais tranquila, ainda vai curtindo a praia. Quando o ferry... para. Ou não bate, né? Então, quando a maré deixa. Enfim, tem vários BOs lá, né? Você falar de verticalizar Minas Gerais só em BH, que foi a capital planejada que está no centro do estado, é uma coisa. Mas mesmo assim... Mesmo assim não dá, porque o estado é gigante. Norte Minas. Aqui é muito pior. Então não dá para você falar em verticalizar na Bahia sem falar em Vitória da Conquista, Itabuna, Barreira, Juazeiro, Teixeira, Eunápolis. É questão de tempo. Agora, assim, talvez Vitória da Conquista pega esse povo, né? Itabuna, né? Mais ou menos, né? A questão agora é o seguinte: o caixa tá acabando. Né? Aí, e o futuro eu acho que verticalizar não é opção, mas se você olha a performance das ações de todos esses grupos que você citou, todas o ano passado foi uma tragédia. Todas. Porque a bolha está desinflando. Sim, todas lógico. Ficaram abaixo do IPO. Então, não sei. Eu acho que é uma tendência irreversível. Só que os preços que estavam sendo pagos, seguramente, se você... EBITDA de 16. Se você pegar um valuation ano passado que era X, esse ano eu acho que é X menos 30. Eu não lembro, outro dia eu estava vendo esse cálculo que o valor que se pagava por leito era um absurdo.
Absurdo, 600 e tantos mil, 700. O mundo normal, antes desses IPOs, era EBITDA vezes 5. EBITDA vezes 4, EBITDA vezes 5. vezes 21. BH nós tivemos EBITDA vezes 22. Salvador nós tivemos EBITDA vezes... Quer dizer, claro, é uma bolha. Você está comprando market share. Isso, ok, você está ocupando espaço. Só que isso tem que se pagar. Senão o acionista fala, cara, você prometeu que ia entregar, não entregou, ó, eu já vou começar vazar. A cair fora. Aí começa um efeito de manada, aí, cara, desmonta toda a estrutura. É muito complexo. Agora, você nunca mexeu na área pública, não, né? Não. A sua parte pública é o instituto, lá do Instituto Sem Câncer? Não, mas é uma entidade sem fins lucrativos. É filantrópica. Mas nunca teve experiência na área pública? Não. Nunca. Não. Agora a WM trabalha com prefeituras, a Fundação Odebrecht tinha financiamento da Fundação Banco do Brasil, mas não era do Banco contato Mitsubishi, direto, não, né? Você não era, por exemplo, o seu pagamento, o seu salário não vinha do público. Não. O governo só me tira dinheiro. É o maior sócio seu, né? Sempre foi meu sócio, mas sócio de tirar. E você ainda pensa em morar fora do país? Trabalhar fora? Ixi, você sabe, virou até o rosto, fez igual o cachorro. Não acho saiu. que a paixão dele é... Cara, não saiu do meu radar. Assim, da Colômbia, eu queria ir para um país que falasse inglês. Principalmente por causa da família. Trinidad e Tobago. Surgiu a oportunidade. Muito amigo. Rafa, melhor, né? Tem outras ilhas ali no Caribe melhores. Surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil também como crescimento. Eu voltei como diretor de um negócio muito maior, mas o plano era ir para fora. Aí veio pandemia e mudou todo o jogo. Eu quero ir morar fora, né? Mas aí agora já no outro contexto. Para acompanhar filho, para visitar filho, né? Não para trabalho. Não, para trabalho não. Fiz 51 domingão agora. Acho que a gente faz aniversário até no meu dia. Estou em outro momento. Agora, minha filha termina a administração esse ano, já estagia na multinacional em São Paulo. Ano que vem deve ir para fora. O filho fez igual o pai, ó. Porque o pai falou, entra na multinacional, virou e falou para ela a mesma coisa. Já está em multi. E aí, se daqui 3, 4, 5 anos as duas estiverem fora, a gente começa a ir fazendo uma visitinha, depois fica um mês, depois faz algumas coisas de home office, vamos ver. Não sai do radar, não. É muito forte dentro de mim, esse negócio de conhecer as coisas, né? É muito forte. E dentro da minha família também, né? Só o resumo da ópera aqui, eu tenho 22 anos de casado, a gente já morou em 18 endereços diferentes. Que beleza. Uma mudança a cada 1 ano, vírgula, alguma coisa. Não, tenta fazer mais para chegar no 1 para 1, pô. Pois pra ser igual, né? Se mudança desse milha, hein? Cara, quantos quilômetros que rodou a bagagem? Tava bem pra caramba. O baú, né? Tava bem pra caramba. O Augusto, assim, aí tá chegando na parte final, né, do nosso bate-papo, porque bate-papo fantástico, né? Eu falei pra você que você ia aprender, né? Rapaz, eu que aprendo, doido, cara, aí vamos ter que fazer o episódio ponto 2, ponto 3, ponto 4, que é muita conversa. E temos que treinar espanhol para o próximo, a gente faz em espanhol. Né? Vamos falar, E nosso podcast é o Ócio Saudável, né? A gente entende que esse momento de descanso, de ócio, quando você está com sua família, né, com seus amigos, geralmente é onde você mais tem ideias inovadoras, né, para empreender, né, para realmente criar e poder sair de sua zona de conforto, pensar em outros horizontes. É um momento que combina muito com café, né? Nosso patrocinador, Reserva do Vale. Reserva do Vale. Café especial. Vai ganhar um brinde? Vai ganhar um brinde, com certeza. E como o nosso podcast Ócio Saudável, a gente vai agora começar o nosso quadro, que é Define o Seu Ócio. Você vai falar um pouquinho pra gente, vai fazer umas perguntas pra você. Perguntas diretas, respostas diretas. Uma palavra, uma frase assim, ó. Beleza. Pra gente entender você um pouco fora desse âmbito aí do negócio, da consultoria, né, da sua vida aí de trabalho. Bacana. Conta pra gente um hobby seu. Viajar. Tá bem na cara, né? Agora, viajar de carro, cara. De carro, né? Dirigindo, ouvindo a playlistzinha bacana. Pô, você tá... Eu sou desse. Você tá... Eu gosto, mas... Poxa, eu gosto. Vou dar uma que vai ser uma indireta, mas viajar
Nessa 116 não tá nessa gostoso. 116, Deixa Rio Bahia, Rio Bahia, principalmente entrando em Minas ali. Nossa Meu Deus, senhora, gente. Bem-vindo a Minas Gerais, buraco. Não, buraco não, é panela. Você entra lá dentro e sai. Tirando a Rio Bahia, gosto muito de dirigir, né? Pra mim é terapia. Caminho bom mesmo é pra Ilhéus, adoro. Um filme. Um filme bem razoávelzinho, mas foi muito importante no meu momento de vida. Family Man, Um Homem de Família com Nicolas Cage. Me conectei muito com o momento massa da história. Um livro? Um livro, um que eu acabei de ler, fenomenal, Em Busca de Si Mesmo, de Marlon Hackdahl. Fala muito dessa crise da meia-idade, essa passagem do meio aí. Muito legal. Uma comida. Uma comida, cara... Uma moqueca mista. Eu pensei que você ia falar um ceviche peruano. Ceviche é muito bom também. Arepa colombiana é muito boa, mas moqueca. Arepa é o quê? Arepa é como se fosse um disco de pizza, e aí você pode botar vários temperos em cima. É a comida típica da Colômbia. Uma música? Uma música, Paradise, do Coldplay. E uma banda ou cantor? Legião Urbana. Uma viagem inesquecível. Japão. Rodou, hein? Japão. A experiência incrível. E um sonho de viagem? Um sonho de viagem. Uma lugar que você queira. Cara, eu ganhei um prêmio na indústria chamado Presidentes Club. A gente ia para Ilhas Maurício, eu e minha esposa, e aí veio a pandemia. Não foi. E a gente não foi. E ficou aquele gostinho, né? Aquele gostinho. Se Deus quiser, a gente vai realizar em algum momento. Augustão, vou dizer para você, foi fantástico, né? Nosso bate-papo. Obrigado. Muito obrigado. Enriquecedor, né? Muito enriquecedor. Acho que todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, aprenderam demais, né? Não, e o seu tempo, né? A gente sabe como é que tá a sua vida aí, corrida aqui em Guanambi, né? Então... Cara, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito bom mesmo. Bate-papo. Aproveita, deixa aí rede social, contato, merchandising, se você quiser fazer a sua... Beleza. LinkedIn, José Augusto Neves Matos, né? Onde a carreira está muito ali. Meu Insta profissional, que é augusto.matos.ccc, que é conselheiro consultivo certificado. E são essas duas, onde eu faço minhas atividades profissionais ali. Bacana. E você que está aí nos assistindo, né? Compartilha, manda para aquele amigo que você... Geralmente a gente tá ouvindo aqui e lembra, poxa, eu preciso mandar isso aqui para alguém precisa ver. Compartilha, né? Vai incentivando aí nosso canal, que tá bem bacana. Se inscreva. Dá o dedinho lá. Ativa lá a notificação, né? Sininho, o famoso sininho, né? O sininho, exatamente. Augusto, mais uma vez, em nome do Osso Saudável, a gente queria agradecer muito, foi muito enriquecedor aí para nosso propósito aqui, que é esse podcast. Obrigado mesmo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rafa. Prazer. Valeu. Valeu. Até mais, pessoal. Bom ócio. Bom ócio a todos. Tchau, bom ócio.